Volta para falar agora, então, sobre o polêmico afastamento de Renan Calheiros, o presidente do Senado, ontem por uma decisão, então, de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. E para isso, nós recebemos aqui o professor de Sociologia do Mackenzie, Rodrigo Prando. Professor Rodrigo, é uma honra recebê-lo mais uma vez aqui nos nossos estúdios, infelizmente, para tratar de assuntos muito polêmicos no cenário brasileiro. Algum outro país onde um presidente do Senado, afastado aí justamente por ter ocupado a posição de réu, ainda tenta questionar essa decisão? Primeiramente, obrigado novamente pelo convite, um prazer sempre estar aqui com vocês. Eu acho que mais do que essa pergunta é pensar qual país no mundo teve uma presidente da República retirado, o presidente da Câmara e agora o presidente do Senado. Exato. Tudo isso num ano, né? Num ano, que quase, coisa. né? Uma coisa absurdamente incompreensível para qualquer cenário político. Né? Bom, foi uma decisão monocrática e ela vai agora, ele está tentando reverter essa posição, volta para o mesmo ministro que pode deferir ou não e levar depois para a discussão do plenário, que não se tem data marcada para isso. Mas mostra como quadro político nacional, né? Até conversávamos aqui no momento do impeachment, que a gente tinha aí um cenário de que 15, 20 minutos, uma hora era muito tempo, porque tudo mudava. Exato. E parece que as coisas tinham estabilizado e novamente temos um final de ano tão conturbado politicamente. Não tenho notícias de que haja outro país no mundo atravessando situação análoga à brasileira nesse momento, dado esse quadro político que é muito instável e muito ruim de verdade. Agora, professor Rodrigo, essa instabilidade e principalmente essa disputa entre o judiciário e também o Congresso, quer dizer, você tem forças jurídicas e políticas brigando o tempo inteiro, acirram ainda mais os ânimos aqui no país e trazem uma instabilidade para o país de um modo geral, inclusive econômica, porque na medida em que você tem os poderes brigando, a nossa situação tende a piorar. Existe uma solução próxima para isso ou a gente deve perceber entrar em 2017 com essa guerra institucional ainda sendo elencada? Talvez a melhor solução seja reler ou ler pela primeira vez Montesquieu, que trabalhou com a ideia da harmonia entre os três poderes, Exato. Executivo, Legislativo e Judiciário, mas no fundo o que a gente tem é o seguinte, uma cobrança muito forte no judiciário, a fim de que o judiciário consiga dar celeridade aos processos, sobretudo os que chegam ao Supremo Tribunal Federal. De outra maneira, há também o questionamento se não há uma judicialização da política excessivamente, mas, por um outro lado, os políticos não colaboram porque eles entram em campos que são muitas vezes pouco republicanos ou até mesmo na ilegalidade. Então, essa discussão, ela é bastante presente e importante se fazer. Inclusive, há uma possibilidade daquilo que tem se chamado de efeito Moro, que é o serviço mostrado pelo juiz de primeira instância de maneira tão ativa e as suas ações são muito poucas vezes contestadas nas instâncias superiores, ter feito com que essa forma do juiz Sérgio Moro atuar tenha se espraiado num sentimento do judiciário de também mostrar serviço. Então, também são coisas para se levar em consideração nesse quadro. Interessante isso acontecer no Supremo, porque onde ele recebeu, tendo como exemplo o Sérgio Moro, as maiores críticas, as mais exacerbadas. Marco Aurélio Mello foi um dos grandes exemplos que o criticou de forma muito enfática, né? Muitas vezes um juiz de primeira instância, como inclusive foi chamado de juiz eco, não ele, mas um outro num determinado momento, pelo próprio Renan, tem inclusive acirrado essa sensação e aí o campo jurídico e político, como eu tinha dito, naquele momento do impeachment, são dois campos que não são da ciência exata. Então, daqui a 20, 30 anos, nós vamos discutir tanto politicamente ou juridicamente as questões que são tomadas hoje. E não tem como, né? Na verdade, o que tem que se pensar é que o quadro político hoje, pensando no executivo, até mesmo no legislativo, não é bom para o país. As decisões, muitas vezes, não são republicanas, passam ao largo da democracia, daquilo que se espera efetivamente, dos políticos que representem. Então, assim, a representatividade tem sido colocada em xeque porque, trazendo uma outra questão, quando numa madrugada se vota desfigurando medida que mais de 2 milhões de pessoas assinaram, e isso traz um revigoramento dessas ações nas ruas, e domingo teve isso, domingo teve o Fora Renan, a presença ainda da figura do Lula, as pessoas impacientes com o Temer, mas sobretudo isso reaviva um sentimento de que este modelo de democracia representativa efetivamente não tem sido a melhor possível, embora a gente tenha sempre que pensar que as saídas na política sejam por conta da negociação, do diálogo. Exato.
Professor, entendendo pelo lado, antes mesmo de colocar essa questão como jornalista, mas como parte da população, vimos aí a opinião do ministro, uma decisão unilateral sendo colocada, como forma aí de tentar limpar um pouco, então, esse cargo que era ocupado por Renan Calheiros, tirar alguém que era colocado ali como réu. Mas como na nossa política as coisas realmente estão muito difíceis, quem substitui agora é Jorge Viana, do PT do Acre, inclusive nome citado na Operação Lava Jato, como investigado também. É difícil ter esperança, né, de uma mudança realmente com essa situação sendo mostrada. Na tentativa de limpeza, coloca-se alguém no poder que também tem uma investigação aí nas costas? Bom, aí, como eu disse, o quadro é muito ruim. Se a gente for olhar, por exemplo, a lista de delação da Odebrecht com os 200 nomes, praticamente não sobra muitas pessoas. Enfim, a situação politicamente é muito delicada nesse momento. Por quê? Porque Renan, tornando-se réu, não poderia estar na linha sucessória. O ministro Dias Toffoli pediu vista. Isso segurou, então Renan ficava. Agora, um outro ministro, monocraticamente, acaba retirando do poder, ou seja, da condição de presidente do Senado. Assume alguém do PT, que inclusive, como se coloca, tem também suspeitas sobre sua pessoa. O que vai acontecer? Primeiro, a PEC do teto de gastos tem que passar no Senado. Exato. Como é que ele vai conduzir isso? Quer dizer, é óbvio que ligado aos movimentos sociais, historicamente, como o Partido dos Trabalhadores sempre foi, ele vai dizer, eu tenho que ouvir o clamor das ruas. E isso, evidentemente, desses movimentos mais bem articulados, orgânicos, vai fazer com que provavelmente ele postergue, ele segure. E isso gera o quê em termos políticos? A instabilidade, sobretudo uma sinalização para o mercado, para os investidores, de que o governo Temer não tem força política para colocar aquilo que ele deveria fazer até 2018. Ou seja, a tentativa de tirar o país da crise. Então, a sinalização para os mercados, para os agentes econômicos, mas também para os agentes sociais e políticos, não vai ser boa, porque pode o quê? Segurar a pauta, atrapalhar e mostrar um enfraquecimento do governo que já, por tudo o que aconteceu, não nasceu tão forte, né? De nascença, o governo Temer tem essa fraqueza, essa fragilidade. E isso se comprovou, né? Por exemplo, quando ele montou um ministério para ter uma base política, mas muitos nomes investigados, e foram vários caindo pouco a pouco, né? 6, pelo menos. Agora, a gente tem um ponto interessante, porque o PT volta, então, a ocupar uma esfera de poder importante com o Jorge Viana, então, presidindo interinamente o Senado. A pergunta que a gente se faz, então, diante dessa possível instabilidade, porque o Viana também é ligado ao Renan Calheiros, de certa forma, então não se sabe qual vai ser o posicionamento. Já se fala no trabalho dele por trás ali, para tentar levar novamente ao poder o Renan Calheiros, mas não ficar mal nem com o PT, nem com o Calheiros, que é um aliado. Tudo isso a gente vai assistir nos próximos períodos. Agora, diante de tantas trocas que a gente observa nas lideranças políticas do país, presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, algo que não aconteceu por força de uma retirada, mas que por vencimento de mandato dentro do próprio Supremo, Carmen Lúcia ascendeu ao poder substituindo Ricardo Lewandowski, e agora no Senado. Tudo isso num ano só. Essa troca tão iminente e constante de lideranças traz algum tipo de prejuízo, além do econômico, para a gente, como instituição, como instituições e como nação? Bom, vamos pensar o seguinte, com todos os problemas que acontecem e aconteceram e acontecerão, não tenhamos dúvida, as instituições estão funcionando. Tá? Então, isso é um ponto positivo para essa democracia brasileira. Então, assim, ninguém é um presidente, as pessoas estão presidente. Verdade. Então, vamos lembrar, ninguém é chefe, as pessoas ocupam a chefia. Então, dentro de uma burocracia estatal ou mesmo de uma burocracia política, o que importa é o cargo e as pessoas são menos importantes, porque os cargos têm a representatividade institucional. Então, com todos esses problemas, as nossas instituições estão conseguindo, cambaleando, é verdade, estão conseguindo se manter. Agora, é óbvio que nós, e quando eu digo nós, eu digo sociedade toda, fazer uma autocrítica, pensar qual é a representatividade que nós temos. Há um tempo atrás, estava uma discussão pelas redes sociais de uma possibilidade de diminuição do número de deputados ou de senadores. O que no momento de crise, imagina-se, vamos cortar isso aí, corta-se gasto e aí a gente tem uma melhor resolução aí do orçamento. Não é tão simples, porque também diminui-se a representatividade. A questão que eu acho que nós, no Brasil, temos que nos perguntar, evidentemente, é a seguinte: é a quantidade de políticos ou problema
ou o problema é a qualidade dessa representação? Exatamente. É a qualidade do político, a qualidade da nossa democracia. Eu acho que o caminho... como nós escolhemos também os nossos candidatos, né? Perfeitamente, porque a escolha, a eleição, ela é um evento importantíssimo, mas é um evento, a democracia é um processo constante em que o cidadão tem que votar, tem que avaliar e tem que seguir o seu candidato. E nós não podemos falar que hoje não seja possível. As redes sociais, as televisões, os jornais estão aí para que as pessoas possam se informar. Professor, tem uma participação aqui que nós recebemos pelas redes sociais, pelo WhatsApp também, é o Eric Medeiros, de São Paulo. Ele compartilha e, inclusive, usa esse mesmo termo, o governo cambaleante. Ele pergunta se, agora, perante essas instabilidades e também as operações aí, a Operação Lava Jato, com delação premiada, se é possível, então, que um referendo plebiscito por novas eleições e criação de um grupo específico para uma reforma política ganhem força. Bom, essa pergunta do Eric Medeiros tem que ser respondida porque é uma pergunta muito bem feita. A questão é a seguinte: primeiro, já se ventila uma possibilidade de, no ano de 2017, portanto no próximo ano, se houver, por conta do Supremo Tribunal Eleitoral, a cassação, se for cassada a chapa Dilma Temer, o que acontece? Vagando a presidência da República, assume o presidente da Câmara e convoca eleições indiretas. Tanto que no meio político já se soltam balões de ensaio de uma provável, uma possível, eu acho que não se concretiza, volta de Fernando Henrique Cardoso. Eu até escrevi um artigo dizendo que eu acho, inclusive, um governo que foi muito bem feito, mas imaginar que um senhor aos 85 anos, da Academia Brasileira de Letras, premiado mundialmente, fez o seu papel, ter que retornar, só mostra o quadro político tão ruim na falta de liderança que nós temos. Então, assim, até o próprio Fernando Henrique parece que disse agora que se o governo que ele chamou de uma pinguela, não é nem uma ponte, porque o documento intitulado do PMDB era Ponte para o Futuro, e que esse governo seria uma pinguela, uma ponte frágil até 2018, e que se, evidentemente, houver a saída de Temer no ano que vem, por algum motivo, deveria se pensar em eleições diretas. Eu não conheço, né, aí teria que consultar, é um advogado constitucionalista, mecanismo hoje que possa permitir uma convocação de eleições diretas, que era mais ou menos o que Dilma, na iminência ali do impeachment, colocava, havia proposto. Mas, de qualquer forma, imagine o seguinte, este Congresso que hoje está sob suspeita, né, muitos congressistas, não todo o Congresso, mas muitos sob suspeita, um Congresso que na madrugada desconfigura as medidas e isso pega muito mal para a imagem política do próprio Congresso. Esse Congresso, o ano que vem, estaria então responsável por eleger indiretamente o presidente da República que completaria o mandato. Está vendo a situação? Então, assim, hoje eu não vejo condições aí de um plebiscito. Agora, o outro ponto que ele toca na pergunta também é a questão da reforma política. Será que os políticos que hoje estão sendo privilegiados por esse modelo vão querer reformar o modelo pensando em algo republicano e para o bem da sociedade? Tem que pensar que qualquer reforma passa pela votação deles. Então, será que não seria o momento de se pensar, por exemplo, a ideia de uma Assembleia Constituinte em que seria a parte desses que aí estão para pensar uma reforma só para esse motivo, não comprometido ou não muito comprometidos com esse status quo, com esse establishment que está aí, para pensar uma reforma política? Então, são questões que nós não vamos, como, por exemplo, a questão da Previdência, né? Que é uma questão que está sendo discutida e que vai ser discutida, são reformas que não são mais adiáveis, porque a situação para daqui 20, 30 anos para a sociedade brasileira é insustentável, é calamitosa, e a política também. Então, reformar é mais fácil do que construir, mas uma grande reforma de uma casa não é feita com todo mundo morando dentro da casa, porque quem está morando lá tem alguma ligação, interesse. E aí é essa grande dificuldade nessa metáfora que eu estou fazendo, né? Perfeito. Tá ótimo, professor. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Prazer. Seja sempre bem-vindo aqui ao Link Record News. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com os assinantes. Obrigado, professor. Obrigado. É um prazer.